os usos da cannabis sativa. A partir dela, dá para produzir medicamentos, papel, tecidos e até alimentos. O Globo Rural vai falar agora sobre uma planta que tem cultivo muito restrito no Brasil, para não dizer proibido. No passado, a cannabis esteve muito mais cercada de tabus. Com a liberação de remédios à base de cannabis, as plantações em solo brasileiro aumentaram. E aí surge uma cadeia de produção. É o que a gente vai ver na reportagem do Filipe Mancuso, com produção da Maria Luísa Silveira. Poucas plantas no mundo carregam tantas funções. Isso aqui é uma planta medicinal. Ela também produz papel, ela substitui o eucalipto, tem propriedades para a produção de fibra, para a produção de combustível. Você tem mais de 1.800 produtos que essa planta faz. E na mesma medida, tantas polêmicas. A partir do momento que o meu remédio passou a ser esse, um muro de preconceito subiu à minha frente. Eu perdi os meus amigos, eu perdi o contato com a minha família. Com certeza você já ouviu falar na protagonista da nossa reportagem. Seu nome científico? Cannabis sativa, mais conhecida como maconha. O fóssil mais antigo encontrado da cannabis ainda em estado selvagem revela que a planta já está no nosso planeta há mais ou menos 5 milhões de anos. Conta a história que o primeiro registro de uso foi há 12 mil anos no leste da China, o que leva muitos pesquisadores a acreditarem que a cannabis foi o nosso primeiro remédio. O princípio ativo é extraído da inflorescência, esse conjunto de pequenas flores que cobrem geralmente o topo da planta. Os benefícios terapêuticos da cannabis já são bem conhecidos. O que talvez nem todo mundo saiba são os outros usos da planta. Suas sementes, por exemplo, podem abastecer as indústrias de cosméticos, de alimentos. Do caule sai uma fibra super resistente para a fabricação de papel, tecidos e até blocos de construção. Um potencial enorme para uma planta de cultivo ainda proibido no Brasil. No fim da década de 1930, ela foi classificada como droga, por conter substâncias entorpecentes. Aí as portas da pesquisa se fecharam. Só mais recentemente, com autorização para uso terapêutico, é que ela começou a entrar em cena novamente, chamando a atenção de entidades ligadas ao agro. Daniela Bittencourt é pesquisadora da Embrapa. Ela faz parte de um grupo de estudos sobre cannabis na empresa. O problema é que, sem uma liberação também para pesquisa, os projetos ainda não saíram do papel. Infelizmente, hoje ainda nós não desenvolvemos pesquisa com cannabis, né? A gente até solicitou autorização para dar início junto à Anvisa, que é um primeiro projeto que é focado na questão da criação de um banco de sementes, né, dentro lá do nosso banco de germoplasma. E da mesma forma, temos também mais outros 2 projetos, que é um voltado especificamente para o melhoramento genético da planta para fins medicinais e outro para fins industriais. Em 2015, a Anvisa autorizou a venda da cannabis com prescrição médica. Só que, como o cultivo no país ainda não é regularizado, os remédios precisam vir de fora. Plantar em solo brasileiro só com autorização da Justiça. Hoje, cerca de 40 associações têm permissão para cultivar a planta. Uma ajuda e tanto para pacientes que tinham dificuldade para comprar a medicação importada. O CB2, eu sei que ele está mais... Pedro Pierro é neurocirurgião e prescreve os remédios à base de cannabis. Eu não era um entusiasta da planta, eu não estava querendo que ela fosse remédio. Eu não estava difícil de acreditar naquilo. Não fazia sentido como algo tão antigo, que funciona tão bem, como isso me foi negligenciado o tempo inteiro, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso? E para convencer as pessoas, né? Para você olhar assim para um pai e falar, olha, seu filho tem indicação de uma neurocirurgia para epilepsia, porém,
nós temos ferramentas terapêuticas que podem ser utilizadas que são menos invasivas, como, por exemplo, canabinoides medicinais. Aí a pergunta, né? Cannabis da maconha? Doutor, abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Apesar do estigma, o corpo da planta oferece uma farmácia inteira de possibilidades. São centenas de compostos, entre eles os chamados canabinoides, usados no tratamento de várias doenças. Os mais famosos são o THC, que tem efeito psicoativo, e o CBD, que age como um regulador do corpo. Sem causar alteração de consciência, ele ajuda a equilibrar o sistema nervoso central. O CBD é o mais usado em tratamentos com forte indicação para pacientes um cheeseburger suculento, 2 x-saladas ao ponto. Ok, senhorita. Valeu, pai. Nossa melhor drive-thru de todos os tempos. Drive-thru, né? A associação tem uma área plantada protegida por estufas de 2 hectares. A gente está aqui no Jardim Clonal, onde a gente tem a garantia da manutenção genética. Aqui a gente tem hoje, em média, 60 plantas madres, né, que são plantas que já passaram por um processo já de seleção genética, desde a semente até aqui, mantendo as características desejáveis para a produção do óleo. Dessas matrizes são retiradas as chamadas estacas, que nada mais são do que pequenos pedaços do galho. As estacas seguem para o setor de clonagem, onde são lavadas uma a uma com água sanitária e cálcio. Além do banho, as funcionárias também retiram o excesso de folhas para padronizar os galhos. Feito isso, as estacas são colocadas nesses vasinhos com substrato. São 21 dias até o enraizamento. Passado esse período, as plantas recebem etiquetas. A gente consegue rastrear qual foi a planta-mãe, a gente já tem todas as descrições de canabinoides que a gente precisa, né? E todo o processo que foi feito até chegar nesse clone,
e essa etiqueta acompanha a planta até a colheita. É uma ficha técnica. É uma ficha técnica. E também serve como uma prova para as autoridades de que toda a produção foi direcionada ao desenvolvimento de medicamento. Chegou a hora do transplantio. As plantas saem desses vasinhos e vão direto para os canteiros. São 200 plantas a cada setor, como esse daqui. O desenvolvimento da cannabis é muito rápido, diário. Dá para notar essa mudança de estágio a cada setor, com um aumento no número de folhas e também com o aparecimento das flores. São 90 dias, em média, do transplantio até a planta chegar no ponto de colheita. No cultivo medicinal, todas as plantas são femininas. É que só elas produzem o óleo que interessa na fabricação dos medicamentos. Um trabalho feito com jeito, sem afobação. Dona Maria José veio como temporária, gostou tanto do serviço que acabou ficando. Quando eu cheguei aqui, aí fui passando 15 dias, fui passando um mês, aí 3 meses, aí está na minha carteira. Aí a gente trabalha por uma causa, né? Uma missão, que é salvar a vida. Às vezes a gente está meio um dia mais estressada. Aí quando eu lembro daquelas mães que não dormem através de umas gotinhas de óleo, né, que o médico passa, os pais conseguem dormir. Aí eu quero ficar. Depois da retirada das folhas, os galhos só com as inflorescências vão para varais como esse. A gente retira esse excesso de folha e traz para cá, onde a gente faz o corte dos galhos, separa em tamanho que dê para fazer um chumaço, para a gente economizar espaço também no nosso container de secagem, para que a gente consiga manter a qualidade do produto no final da colheita. A Abrace produziu esse ano 1.300 quilos de flores secas. Tudo processado na farmácia da própria associação. É um produto farmacêutico como outro qualquer. Não fazemos diferente de qualquer outra indústria farmacêutica. O processo ele é um processo fabril e segue todo o passo a passo que determina as boas práticas de fabricação da Anvisa. A Camila conta que durante anos teve crises frequentes de convulsão. Como nenhum tratamento convencional havia resolvido o problema, ela decidiu procurar um país onde o uso terapêutico da planta era liberado, o Uruguai. Desde o primeiro dia que eu tomei o óleo, desde o primeiro dia fez efeito. Eu fiquei sem crises convulsivas durante 45 dias e voltei para o Brasil, trouxe 12 frascos de remédio dentro da mala e eu morrendo de medo de ser presa por tráfico internacional de drogas e eu só estava carregando remédio. Quando os remédios acabaram, a Camila se viu sem saída. Foi quando uma grande amiga falou para mim: Camila, o seu remédio, ele é feito no Brasil. Foi quando eu vim conhecer a Abrace. Isso era 2017, foi quando eu conheci Cassiano. O Cassiano e a Camila acabaram se casando. União na vida e no trabalho. Hoje, ela é uma das diretoras da Abrace. Quando eu cheguei na Abrace, tinha 2.000 pacientes e hoje nós temos 52.000 pacientes. Um dia salvaram a minha vida e hoje eu tenho o prazer de fazer isso com outras pessoas. A gente pode utilizar o melhor dos dois mundos. Eu não deixei de operar, eu não deixei de passar remédio alopático, eu continuo prescrevendo morfina, eu continuo prescrevendo antiepilético. Tem coisas que não dá para tratar, como canabinoides, mas a gente pode usar o melhor desses dois mundos. A gente não precisa dessa competição. No próximo bloco, a cannabis vira disciplina em universidades. O agricultor de hortaliças que abriu espaço para a planta. E como os remédios à base de cannabis chegaram à veterinária. Hortaliças é uma coisa visual. Se a gente tiver uma hortaliça bonita, sadia e saborosa, nós temos o sucesso, né? Agora, teor de canabinoides é uma coisa que a gente só consegue saber através de análise. Estão vendo esses pontinhos que parecem pequenos cristais brilhando nas flores?
Pois é, eles são a chave de tudo. Essas estruturas são chamadas de tricomas, uma espécie de resina produzida pela cannabis que, além de proteger a planta contra pragas e o calor excessivo, ainda produz os canabinoides. Outro fator apontado como fundamental para o desenvolvimento da planta é entender o fotoperíodo dela. É como um relógio biológico. A planta sabe quando crescer e quando florescer pela duração da luz. Como nesse momento a estratégia aqui no cultivo é estimular um florescimento mais rápido das plantas, já que está chegando a colheita, é muito importante dosar o tempo de exposição delas à claridade. Por isso mesmo, sempre que dá 5 da tarde, as cortinas aqui da estufa começam a ser fechadas. Em pleno verão, nós temos que fazer com que a planta ela sinta que está chegando o inverno. A planta começa a entender que os dias estão ficando mais curtos, essa é a função desse crescimento. Induzir a planta a começar a fase generativa, que é a da flor. Tudo num sistema orgânico obrigatório para a produção de remédios. O conhecimento do seu Massami se junta então ao de pesquisadores. A Aline é agrônoma especializada em insetos. Ela faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, que desenvolve estratégias de controle biológico de pragas para a cultura da cannabis medicinal. Seja o uso de insetos que atacam insetos ou ácaros que atacam ácaros. São organismos que conseguem controlar as populações das pragas. E reconhecendo essa cultura como medicinal, nada mais adequado do que utilizar agentes de controle biológico. Aqui no cultivo, a Aline encontrou essas lagartas cortadeiras. A gente faz essa varredura visual de quais são os insetos que estão ocorrendo e depois a gente vai para o laboratório, estabelece uma estratégia em relação a isso. Se não fossem as associações, o trabalho de pesquisa de vocês já teria começado? Não, não teria começado. A gente não tem autorização para ter o objeto de pesquisa dentro do campus universitário. A alternativa foi buscar associações, né, que já cultivam. Então, as associações são o nosso campo experimental. Uma coisa que deveria ser prioridade é a autorização para as faculdades estudarem. E não faz sentido você dizer que não tem pesquisa científica e, ao mesmo tempo, não deixar a faculdade pesquisar. É um contrassenso. 31 instituições de ensino superior protocolaram recentemente na Anvisa uma nota técnica. O documento aponta entraves críticos para o avanço nos estudos sobre a cultura e propõe a criação de um marco regulatório para consolidar as pesquisas científicas com a cannabis no Brasil. A Unesp é uma das universidades que assina o documento. No campus de Botucatu, em São Paulo, alunos do curso de zootecnia e pesquisadores estão avaliando os efeitos da planta em galinhas. O estudo só é possível graças ao Bruno, aluno que tem uma autorização judicial para cultivar cannabis. Comecei a fazer o uso da medicação contendo o canabidiol. E aí entrei na zootecnia, vi que os animais estavam em algumas condições, talvez nem sempre de tão bem-estar, né? Um pouco de ansiedade, que a gente já sabe que os animais têm. O óleo à base de CBD sem efeito entorpecente é misturado à biomassa da planta. Caules, folhas e talos que não são aproveitados na indústria medicinal da cannabis. Os dados do estudo ainda são preliminares. O que a gente conseguiu observar é que melhorou a resposta ao estresse dessas galinhas. Os animais que estão recebendo o tratamento, ele não fica tantos dias sofrendo as reações desse estresse crônico. Um dos indicativos de um maior bem-estar pode ser visto nos ovos. É o que diz a professora Ibiara Paz, chefe do Departamento de Produção Animal da universidade, que lidera a pesquisa. Ela explica que as galinhas que não receberam a alimentação com o farelo e o óleo de cannabis produziram uma quantidade maior de ovos com problemas na casca, como trincas. Com uma luzinha dá pra gente enxergar bem. Aquele risquinho é dominância, então elas estão brigando e uma sobe na outra para dizer assim, eu domino você, e acaba pressionando contra o fundo da gaiola. Aquele outro que parece um raio é briga, é o comportamento agressivo mesmo. Então elas batem, né, a barriga na outra e acaba fazendo aquela lesão. As aves estão mais calmas, isso é fato. Agora, se isso vai refletir na qualidade do ovo para quem consome,
É prematuro eu falar isso. Uma resposta que a ciência não tem, ainda. Mais ao sul do Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos, criou um polo de desenvolvimento e inovação em cannabis, o PodCan. E desde 2018 tem aulas de endocannabinologia no curso de Ciências Agrárias. Do ponto de vista de um pesquisador, de um cientista, é maravilhoso. Porque é tudo novo, não tem nada feito no Brasil ainda. Foi o professor Eric Amazonas quem conseguiu, no ano passado, liberação da justiça em nome dele para produzir e armazenar a cannabis dentro da universidade. Eu não teria como fazer esse cultivo sem o conhecimento do pessoal da agronomia. Não tenho como identificar o que tem nessas plantas sem o pessoal da química. Eu não tenho como avaliar, por exemplo, até o uso clínico sem os veterinários. Se a gente quer fazer pesquisa decente, a gente precisa botar isso dentro de universidades, Embrapas, Fiocruz. A Caterina é goiana, aluna de mestrado, e faz parte de uma equipe multidisciplinar de 17 pessoas. Trabalhar com cannabis era um sonho, mas a possibilidade só aconteceu porque o professor conseguiu essa autorização, né? E como eu queria trabalhar com formulações de medicações, pensando no futuro para isso estar dentro dos postos de saúde, foi por isso que eu cheguei até aqui. No fim do ano passado, a Anvisa liberou o uso veterinário da cannabis. Aqui nessa propriedade, em Florianópolis, Santa Catarina, um dos cavalos faz uso regular dos medicamentos à base da planta. É esse aqui, o Hope. Palavra que em inglês significa esperança. E conhecendo um pouco da história dele, é difícil imaginar um nome mais apropriado. Para entender o simbolismo do nome, a gente precisa voltar a algumas casas. Essas imagens são de outubro do ano passado, bem no momento em que o cavalo foi encontrado abandonado num terreno baldio. A lesão na pata esquerda traseira é tão feia que é até difícil de olhar. Ele estava bem perto da cerca, paradinho, com a perninha levantada, aquela situação assim absurda e aquela ferida enorme na patinha, que ele não botava no chão, ele só ficava com a patinha alta. Foi muito difícil. Eu me segurei para não chorar. A Nina, que é dona desse aras, trouxe o cavalo para cá. A Duda, filha dela, e o João, genro, ficaram com a tarefa de cuidar do animal. A Duda, além de participar de competições de equitação, é veterinária. Mas foram dias... O João se forma esse ano. As primeiras semanas dele, eu diria que ali uns 10, 15 dias, a gente tentou o caminho mais convencional. Então, muita limpeza de ferida, a gente tentou antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor. Então, basicamente um trabalho sintomático, até porque a gente não tinha certeza do tipo de lesão que era. E ele tinha muita dor, assim. O pior, pra mim, era a dor dele, né? Ele só ficava deitado, né? Porque era o único momento que ele conseguia realmente aliviar, né, a dor. Os exames indicaram o que a família mais temia. A gente teve certeza que, de fato, era um tumor, né, no caso um sarcoide, a gente percebeu a gravidade que seria. Sarcoide é um tumor agressivo na pele que afeta principalmente os cavalos. Foi nesse momento que a família decidiu dar umas gotinhas de canabidiol para o Hope. A gente não sabia ao certo se iria fazer alguma diferença, porque a gente não tinha nenhum estudo, né? Mas para dor crônica, pelo menos para isso, talvez fosse funcionar. E na primeira semana já deu para ver a diferença, principalmente na dor dele, né? Para continuar o tratamento, a família procurou o veterinário Rodrigo Zamit, pesquisador da Universidade de Bolonha, na Itália. Rodrigo é especialista em terapias com uso de canabinoides em cavalos. Foi ele que ajustou as doses da medicação. Daí em diante, o Hope não parou mais de evoluir. A gente pensou com óleo completo, com CBD, com THC, com bastante rico, né, com os canabinoides. A gente está fechando essa ferida, né, e a gente está num processo, na realidade, né, de diminuição desse câncer. Mas a gente ainda tem aí um terço final aí do nosso tratamento para a gente bater o martelo e dizer que a gente conseguiu, de fato, ter, né, a remissão desse tumor no paciente. Foi bem legal. Eu, a princípio, achei estranho. Eu achei estranho, né? Eu sou super alopada, meio assim, sabe?
Porque hoje ele está aí, está um cavalinho aposentado, a gente vai continuar cuidando dele e ele está feliz. É um amor, é uma paixão. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada. E no próximo bloco, a cannabis para além da produção de medicamentos. No nosso vizinho Paraguai, as sementes da planta se transformam em alimentos e cosméticos. Na última parte do nosso especial de hoje, vamos ao Paraguai conhecer o cânhamo. Ele é uma variedade não entorpecente da cannabis, já cultivado em 60 países. No nosso vizinho, as sementes da planta viram comida. Uma empresa que produz blocos de alvenaria e uma fábrica de roupas. Moda e construção civil unidas pela mesma matéria-prima, a fibra da cannabis. A planta é considerada uma das mais importantes fontes de fibras da humanidade. As cordas e velas das embarcações portuguesas que chegaram ao Brasil eram feitas com fibras da cannabis. Mais especificamente de uma variedade com baixo teor de THC, portanto não entorpecente, o cânhamo. De olho nesse mercado, cerca de 60 países já criaram regulamentos para permitir a produção da cannabis sob a definição legal de cânhamo industrial. Ultimamente, governos vêm utilizando essa palavra para distinguir cannabis com maior efeito psicoativo com menor índices de THC. No Brasil, no entanto, não existe produção porque o cultivo de qualquer variedade de cannabis é proibido, independentemente de sua concentração de THC. Com isso, nos campos de cultivo das associações, tudo que não serve para a produção de óleo acaba triturado e misturado à compostagem. Isso quando o material não é descartado. O que a gente quer trazer é olhar o cânhamo não só como remédio, mas para a utilização de outros fins, né? E aí a gente acha que o Brasil pode, como tem esse DNA agrícola, a gente pode entrar nesse mercado que vem em grande expansão. Bruno Pegoraro é presidente do Instituto Ficus, organização não governamental de pesquisas sociais e econômicas da cannabis. O Instituto elaborou, com o apoio da Embrapa, um estudo com recomendações para a regulamentação do cânhamo no Brasil. O documento cita, inclusive, alguns benefícios ecológicos da planta, verificados em pesquisas internacionais. Entre eles, pouco ou nenhum uso de agrotóxicos, menor necessidade de irrigação numa comparação com outras culturas, como a do algodão, por exemplo, capacidade de remediação de solos contaminados por metais pesados e até ganhos consideráveis de produtividade em rotação de culturas, como da soja e do milho. Por ter raízes profundas, o cânhamo descompacta o solo, prevenindo a erosão e favorecendo a fertilidade. A falta da regulamentação do cânhamo no Brasil, a gente deixa de trazer riquezas para o campo, né? Do outro lado da ponte da amizade, o vizinho Paraguai já fincou raízes nesse mercado. Há 6 anos, o governo paraguaio regulamentou o cultivo da cannabis industrial com plantas com menos de 0,5% de THC. A produção para fins medicinais já é permitida por aqui há ainda mais tempo. Isso consolida o Paraguai como pioneiro na América do Sul, combinando licenciamento industrial e medicinal. O empresário Marcelo Dempe foi um dos principais articuladores para o desenvolvimento do setor no país. Ele, que já trabalhava com a exportação de alimentos não convencionais, como chia e linhaça, viu na cannabis uma oportunidade estratégica. Indo em feiras e exposições internacionais, meus clientes começaram a pedir a semente descascada do cânhamo como alimento proteico com altos valores nutricionais. Há 10, 12 anos, começamos uma negociação com o governo da época para regulamentar no Paraguai a possibilidade de fazer uma cannabis industrial pensando em alimentos. Não psicoativo pensando em alimentos.
Desde o início do marco legal para o cultivo da cannabis, o Paraguai já registrou 2 variedades de plantas para a produção de sementes. Outras 3 estão em processo de registro. Quem conduz as pesquisas de melhoramento genético é o agrônomo Frederico Zelarayan. Esse programa foi desenhado para adaptar as condições agroclimáticas do Paraguai a uma cannabis que antes não era daqui. Quando se traz algo de fora, é preciso adaptar, senão não funciona. Essa base foi o que abriu caminho a novas variedades que começamos a trabalhar. Um caminho que tivemos que passar para hoje em dia ter um leque de variedades completamente adaptadas, funcionais. Nós visitamos uma das 3 fábricas da empresa para o processamento das sementes em Luque, a 15 quilômetros da capital Assunção. Aqui, mais de 700 quilos de grãos são limpos e esterilizados por hora. Do grão prensado surge um azeite, sem qualquer tipo de canabinoides, de psicoativos. Um azeite muito utilizado na alimentação. O resto da matéria-prima se transforma nesse subproduto, uma espécie de torta de cannabis, que depois de moída vira aquela farinha ali. É a semente se desdobrando em possibilidades. Possibilidades que chegam ao consumidor na forma de sachês, frascos, potes. São mais de 200 produtos à base de cannabis nessas prateleiras para os mais diferentes usos. Tem chás, rações animais, vários tipos de cosméticos, farinhas e até barrinhas proteicas. Com azeite alimentício do cannabis, é apto para gente diabética, para criança, não tem açúcar, então é 100% natural. E você me conta. Docinha, bem gostosa. Nada disso é entorpecente. Mesmo assim, os produtos só podem ser comprados em locais como esse, com autorização do governo, responsável pela fiscalização da cadeia legalizada da cannabis. Em todo o país, 22 estabelecimentos têm essa liberação. Está ainda sendo um pouco difícil, mas a gente, com educação, com informação, foi rompendo o mito do cannabis industrial e hoje em dia nossos clientes e as pessoas que buscam um bem-estar natural vão aumentando. A cultura do cânhamo industrial ocupa uma área de 7.600 hectares. Geralmente, o cultivo é feito em grandes áreas, com plantas adensadas e colheita mecanizada. Coisa para grandes produtores rurais. Só no ano passado, as empresas ligadas à Câmara de Cânhamo Industrial do Paraguai exportaram cerca de 10 milhões de dólares em produtos à base de cannabis, o equivalente a pouco mais de 50 milhões de reais. Um valor 25% maior do que no ano anterior. 70% de tudo que é processado vai para fora do país. Por trás da expansão comercial existe um outro objetivo: lidar com um problema real do país: o cultivo ilegal para a fabricação de drogas na zona rural. Não podemos negar que o Paraguai é historicamente produtor do que seria o mercado ilegal. Essa produção é vendida através da fronteira. Para que isso não aconteça, empresas do setor, por meio de uma parceria com o governo, estão distribuindo as sementes excedentes a camponeses indígenas. Nossa ideia é desenvolver como um cultivo completamente legal, que seja um benefício tanto para o produtor, quanto para a empresa e também para o governo. Comunidade indígena Cuetuvi-Cueti, no município de Ibuipitá, quase na divisa com o Brasil. Emiliano é um dos líderes da comunidade e enxerga o programa de distribuição de sementes como uma forma de corrigir distorções históricas. Enquanto me mostrava a comunidade, contou que as poucas famílias beneficiadas conseguiram melhorar pelo menos um pouco o padrão de vida. Para sobreviver, tínhamos que vender um pouco da plantação de feijão, amendoim, mandioca. Pero esta plantação de cânhamo
A cannabis ajuda a trazer um dinheiro extra para as famílias. A gente consegue comprar pequenos animais, galinhas, porcos e comprar alguma coisa para casa, para a esposa, para a mamãe, para a família, para melhorar a qualidade de vida. Já consolidado no mercado mundial das sementes de cannabis, o Paraguai passou a mirar também a fabricação de remédios. Um dos principais clientes do empresário Marcelo Dempe está no Brasil. O Paraguai é um provedor da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Nossos óleos são prescritos para 15 patologias e os pacientes retiram os remédios de maneira gratuita. Remédios, tecidos, materiais de construção, alimentos. Tudo da mesma fonte. Para Daniela Bittencourt, pesquisadora da Embrapa, a cannabis tem a vocação necessária para ser a commodity do futuro do país. Mas para isso, é preciso acelerar o passo. A gente precisa aí o envolvimento de várias frentes. Então, não é só, vamos permitir o plantio da cannabis no país, mas a gente precisa criar meios para que isso realmente se transforme numa cadeia produtiva. Quem sabe a cannabis não será uma nova soja, né? E a gente tem aí uma abertura aí de um mercado, sejamos um grande player aí no mercado canábico mundial.